Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 29 de março de 2018. Monstros, Santos Intrigas. Novo livro revela a fascinante história dos papas. Parte 2. Lido a frio, qualquer história do papado romano escandalizaria ao afirmar que o Vaticano é um lugar idôneo para cometer um crime. Quem faz isso? O historiador Dom Julius Norwich, autor do livro Os Papas. A história, publicado em português por Civilização Editora. Norwich argumenta e documenta essa tese muito antes de chegar ao capítulo dedicado a João Paulo I, que pontificou ali por apenas 30 dias, em meados de 1978. Morreu assassinado enquanto dormia. Segundo Norwich, é o maior mistério papal dos tempos modernos. João Paulo I detestava pompa e estava empenhado em devolver à Igreja às suas origens, a humildade e a simplicidade, honestidade e pobreza de Jesus Cristo. Sua recusa em ser coroado com toda a parafernália habitual havia horrorizado os tradicionalistas. Se chegasse a viver muitos anos, sem dúvida teria realizado a revolução que João Chi não conseguiu levar a cabo com o Concílio Vaticano I. A Cúria estava claramente assustada. Ao iniciar minhas investigações, me pareceu que o mais provável é que tivesse morrido assassinado. Agora já não tenho mais tanta certeza, afirma o prestigioso historiador britânico. Salienta que João Paulo I, que morreu enquanto dormia, aos 67 anos, gozava de uma saúde excelente, atestada poucas semanas antes, e que não foi feita nenhuma autópsia ou exame post-mortem. O Vaticano é um Estado independente, sem um corpo de polícia próprio. A polícia italiana só pode entrar se for convidada, mas não foi, observa. Do Sumo Pontífice da Igreja Católica se diz que é o Vigário de Cristo, sucessor de Pedro e Santo Padre, tudo em maiúsculas. Também recebe o tratamento de Sua Santidade e é o chefe de Estado da chamada Santa Sé. O inquisidor Roberto Bellarmino 1542-1621, o primeiro cardeal jesuíta e verdugo de Giordano Bruno e Galileu, em seu famoso catecismo respondia assim à pergunta: quem é cristão? É cristão aquele que obedece ao Papa. Um Deus, um Cristo, um pontífice investido no extravagante dogma da infalibilidade. Caberia supor que essa papolatria teria levado aos altares, proclamados santos, todos os papas da história. Nada mais longe da realidade. Apenas 56 deles foram canonizados por seus sucessores, a imensa maioria como mártires durante alguma das perseguições que os cristãos sofreram nos primeiros séculos. Mais tarde, a santidade oficial de suas santidades brilhou por sua ausência. Por exemplo, entre São Pio V, Papa de 1566 a 1572, e São Pio X, que reinou entre 1903 a 1914, houve 342 anos de seca. Por outro lado, este século XXI começa com 2 papas santos e vários a caminho. São eles São João Paulo II e São João Chi, canonizados por Francisco em 2014. O primeiro, a quem se suprimiu a figura do advogado do diabo para facilitar os trâmites, virou beato pelas mãos de seu amigo íntimo e sucessor imediato, Bentus V. Norwich salienta a história de papas de enorme envergadura, como os 2 únicos reconhecidos como o Magnus Leão I, que libertou Roma do assédio de Átila, e Gregório Magno, que fez mais do que ninguém por consolidar o poder temporal do pontificado, ao qual ascendeu após ser governador civil de Roma.
mas também se detém em pontífices chaves de cadeia, papas que abusavam das donzelas do palácio, papas com filhos de várias mulheres, papas bandidos. Embora não descubra nada que já não se soubesse, oferece uma obra deliciosa, irônica e às vezes divertida sobre a imponente, assombrosa e tantas vezes escabrosa, terrível, escandalosa e até criminosa monarquia absoluta mais antiga do mundo. Não exagera com esses qualificativos, usa outros ainda mais taxativos, nem para elogiar tantos papas bons, nem para execrar tantos papas maus. O livro contém um capítulo intitulado Os Monstros. Apesar de tudo, a Igreja Católica Romana floresce como talvez nunca antes. Se São Pedro pudesse vê-la agora, certamente ficaria orgulhoso, resume, assombrado com a maneira como a mensagem do judeu Jesus, que entrou em Jerusalém no lombo de um jumento e foi crucificado junto a 2 ladrões, pôde sobreviver a uma história tantas vezes extravagante, e que ele seja venerado e conhecido em todo o mundo. Mais imponente ainda é o fato de que grande parte da humanidade conte os anos e os séculos, e desenvolva os calendários, a partir da data do nascimento do revoltoso Nazareno, apesar de ninguém conhecer essa data exata, mas sim que não foi a que se imaginava, nem sequer o lugar de seu nascimento. Os papas não eram ninguém durante séculos. Nem sequer eram chamados assim, até o bispo Cirício assumir esse nome como um título de honra, no final do século IV. Na verdade, a palavra papa, de origem grega, significava então bem pouca coisa pequeno pai. Até Cirício, que reinou em Roma entre 384 e 399, o termo pequenos pais era usado para membros idosos das comunidades cristãs, perseguidos ou desprestigiados, até o imperador Constantino proclamar, em 313, que o cristianismo era a religião oficial do Império Romano. 60 anos depois, Teodósio proibiu os outros cultos. Uma igreja perseguida tornou-se uma igreja perseguidora, conclui Pan Julius Norwich. No livro Novas Mensagens, o espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, narra o retorno à pátria espiritual de um papa, cercado de todas as honras pontificais. Pio agoniza, de seus lábios exaustos, nada mais se ouve, além de algumas palavras ininteligíveis. Seu coração está mergulhado na rede dolorosa das perturbações orgânicas, mas seu espírito está lúcido, como o de uma sentinela, a quem não se permite dormir. Alvorece dia, preparam-se os sinos de Roma para anunciar as matinas à antiga cidade dos Césares, e o velho pontífice tenta, ainda uma vez, articular uma palavra que expresse a sua vontade derradeira. Todavia, não obstante todas as dignidades sacerdotais, apesar de todos os títulos nobiliárquicos de um soberano terrestre, sua santidade se despede da vida material, sob os mesmos imperativos dos regulamentos humanos da natureza. A morte não lhe reconhece a soberania e a asma cardíaca lhe devora as últimas possibilidades de prosseguir na tarefa terrena, chamando-o a novos testemunhos. Pio XI desejaria fazer algumas recomendações in extremis, mas sente-se invadido por uma corrente de frio inexplicável, que lhe paralisa todos os centros de força. Os religiosos que o assistem compreendem que é chegado o fim de sua resistência, e o cardeal Lauri aproxima-se do moribundo, ministrando-lhe a extrema unção, segundo as tradições e hábitos da Igreja. O Papa agonizante experimenta, então, todas as angústias do homem. No instante derradeiro, aos olhos de sua imaginação, desenham-se os quadros nevados e deliciosos da Lombardia, na sua infância descuidada e risonha, os velhos pais, amorosos e compassivos, o pároco humilde que o animou para os estudos primeiros e, depois,
As proveitosas experiências nas ondas largas e bravias do oceano do mundo, junto aos esplendores de Milão e de sua catedral majestosa, ele que orara, fervorosamente, tantas vezes, sentia agora uma dificuldade infinita para elevar o pensamento ao Deus de misericórdia e de sabedoria, que ele supunha no ambiente faustoso de seus templos frios e suntuosos. Uma lágrima pesada lhe rolou dos olhos, cansados das penosas preocupações do mundo, enquanto o raciocínio se lhe perdia em amargas conjecturas. Não era ele o vigário-geral do Filho de Deus sobre a terra. Sua personalidade não ostentava o título de príncipe do clero. Num derradeiro olhar, fixou, ainda nas próprias mãos, o reluzente anel, chamado do pescador, desejou falar, ainda uma vez, aos companheiros, mergulhados em preces fervorosas, das meditações angustiadas da morte, mas percebeu que as suas cordas vocais estavam hirtas. Foi quando, então, Pio XI começou a divisar, em derredor do seu leito de agonia, um compacto exército de sombras. Algumas lhe sorriam com solicitude, enquanto outras o contemplavam com indefinível melancolia. Ao seu lado, percebeu duas figuras veneráveis que o auscultavam, como se fossem médicos desconhecidos, vindos em socorro dos senhores Roche e Bonanome, seus assistentes naquele dia. Esses médicos do invisível como que o submetiam a uma operação difícil e delicada. Aos poucos, o velho pontífice romano sentiu que os olhos materiais se lhe apagavam amortecidos, mas, dentro de sua visão espiritual, continuava a perceber a presença de pessoas estranhas e que o rodeavam, dentre as quais se destacara um vulto simpático, que lhe estendia os braços, solícito e compassivo. Pio XI não teve dificuldades em identificar a figura respeitável que o acolhia com benevolência e carinho. Leão XIII, murmurou ele, no silêncio íntimo de seu coração, recordando os instantes gloriosos de seu passado eclesiástico. Mas, a nobre entidade que se aproximava, abraçando-o, exclamou compassivamente Aquiles: cessam agora todos os preconceitos religiosos que formavam a indumentária precisa ao cumprimento de tua grande missão no seio da Igreja. Chama-me Joaquim Pexi, porque, como hoje te recordas de Désio da infância longínqua, desejoso de recomeçar a vida terrestre, que terminas neste instante. Também eu me lembrei, no momento supremo, de minha risonha meninice em Carpineto, ansioso de regressar ao passado para encetar uma nova vida, porque a verdade é que todos nós, em assumindo os sublimes compromissos com a lição do Senhor, prometemos realizar uma tarefa para a qual nos sentimos frágeis e desalentados, em nossas imperfeições individuais, e como Aquiles te revelasse estupefação, diante do fenômeno. Continuou a entidade amiga. Levanta-te. Para o bom trabalhador há poucas possibilidades de repouso. Nesse instante, como se fosse tocado por um poder maravilhoso, Pio XI notou que o seu corpo estava rígido, ao seu lado. Numerosos companheiros se aproximavam comovidos de seus despojos, inclusive o cardeal Camerlengo, que se tomava de profunda emotividade em frente da nova tarefa. Procedia-se aos primeiros rituais, a que se obedece, em tais circunstâncias, no Vaticano, quando a voz de Leão XII se fez ouvir de novo. Meu irmão, disse ele, austeramente, todos nós somos obrigados a comparecer ante o tribunal que nos julga por todos os atos levados a efeito na direção da Igreja que chamamos, impropriamente, Barca de S. Pedro, antes, porém, que sejas conduzido, pela legião dos seres espirituais que te esperam, ao tribunal dessas sentenças supremas. Visitemos a nossa Jerusalém de pompa e de pecado, para nos certificarmos de suas ruínas próximas, ante a vitória do Evangelho Redentor. Nesse momento, o cardeal Pacelli retirava do cadáver o anel simbólico, enquanto as duas entidades, abraçadas uma à outra, se dirigiam à Capela Sistina e daí à famosa Basílica de São Pedro, para as tradicionais e antigas orações.
penetrando ambos sob as colunas grandiosas que suportam a larga varanda, dizia o autor da encíclica Rerum Novarum para o seu vacilante companheiro outrora, neste local, erguiam-se o templo de Apolo, o templo da boa deusa, o palácio de Nero e outras expressões de loucura e de crueldade que condenamos, até hoje, nas doutrinas do paganismo. Os tesouros de Constantino e de Helena modificaram a fisionomia do santuário aqui erguido, quando o sangue e as lágrimas dos mártires semeavam as flores de Jesus Cristo sobre a face escura da terra, em lugar da humildade cristã. Levantaram-se no Vaticano as magnificências de ouro e de pedrarias, atravessados os frontispícios suntuosos, as duas entidades ingressaram num ambiente parecido com os da história das 1001 noites, recamado de luxo fulgurante e indescritível. Por ali, há o sinal dos artistas de todos os séculos. Monumentos da pintura e da escultura de todos os tempos assombram os forasteiros espirituais que acompanham a cena grandiosa e melancólica. As imagens, os altares, as colunatas, os anjos de pedra, os nichos suntuosos se multiplicam em deslumbramento maravilhoso. Chegadas ao pé da magnífica estátua de São Pedro, talhada no antigo bronze da imagem de Júpiter Capitolino VI, que toda Roma venerava em épocas remotas, estátua essa idealizada sob as ordens de Leão Magno, quando das vitórias romanas sobre o gênio estratégico e belicoso de Átila, as duas entidades se detiveram, pensativas. Obedecendo aos seus antigos hábitos, Pio XI ajoelhou-se, ocultando o rosto entre as mãos, orava fervorosamente, quando uma voz sublimada e profunda lhe atinge em cheio a consciência, como se proviesse das ilimitadas profundezas do céu, chegando aos seus ouvidos por processo misterioso. Meu filho, exclamava a voz espiritual, na sua grandeza terrível e melancólica, como pudeste perseverar no mesmo caminho dos teus orgulhosos antecessores, diante dessa estátua soberba, talhada no bronze de Júpiter Capitolino? Toda a igreja romana supõe homenagear a minha memória, quando nada mais fui que simples pescador, seduzido pela grandeza celeste das sublimes lições do Senhor, no cenáculo de luz do Tiberíades, convocado pelo Mestre Divino a edificar a minha fé, em favor do seu grande rebanho de ovelhas tresmalhadas do aprisco. Não tive a força necessária para seguir-lhe o divino heroísmo, no instante supremo, chegando a negá-lo em minha indigência espiritual. Ainda assim, não obstante a minha fraqueza, foi a mim que a Igreja escolheu para a homenagem dessas basílicas luxuosas, que, como esta imagem fulgurante, representam a continuidade das velhas crenças errôneas do império da impiedade, eliminadas pela suave luz das verdades consoladoras do cristianismo. Somente agora, verificas a ilusão do teu anel do pescador e da tua tiara de São Pedro. Eu não conheci outras joias, nem outras riquezas, além daquelas que se constituíam de minhas mãos calejadas no esforço de cada dia. Filho meu, amargurado está ainda o coração do nosso Salvador, em virtude do caminho escabroso adotado pela quase generalidade dos sacerdotes nas igrejas degeneradas, que militam na oficina terrestre. Todos os que se sentaram, como tu, nesses tronos de impiedade, prometeram ao céu a reforma integral dos velhos institutos romanos, em favor da essência do Evangelho, no pensamento universal, mas, como tu, os teus predecessores esbarraram, igualmente, no rochedo do orgulho, da vaidade e da impenitência. Comprometendo o grande barco da fé em Jesus Cristo, entre as marés bravias das iniquidades humanas, falaste da paz, mas realizaste pouco, ante o dragão político que te espreitava na sombra, naufragando nos conceitos novos que vestem as crueldades das guerras de conquista. Reformaste o Vaticano, estabelecendo alianças políticas ou adotando as facilidades do progresso científico que enriquece a civilização desesperada do século.
mas esqueceste de levar aos teus míseros tutelados as fórmulas reais da verdade e do bem, da paz e da esperança, no amor e na humildade, que perfumam os ensinamentos do Redentor, grande sacerdote do mundo, pelas tuas qualidades de cultura e pela generosidade de tuas intenções. Serás agora julgado pelo tribunal que aprecia quantos se arvoram, na terra, em discípulos do Senhor. Do mundo das convenções já recebeste todo o julgamento. Com as homenagens políticas dos povos, agora, entrarás na luz do reino de Deus, para aprenderes de novo a grande lição dos muitos chamados e poucos escolhidos. Pio XI sentiu que o seu coração se despedaçava, em soluços atrozes. Olhou em derredor de si, não lobrigou mais ninguém, a seu lado. Todos os sorrisos compassivos dos companheiros da morte haviam desaparecido, sob o influxo de uma força misteriosa. Quis contemplar a cúpula magnífica de seu templo soberbo, mas sentiu-se cercado de pesadas sombras, em cujo seio um fio cortante lhe enregelava o coração. Foi assim que, penetrando a grande noite do túmulo, o grande sacerdote terrestre perdeu a noção de si mesmo, para despertar, em seguida, em frente ao tribunal da justiça divina, onde pontificam os mais íntegros de todos os juízes, dentro das leis misericordiosas do amor, da piedade e da redenção. Recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier, em 13 de fevereiro de 1939. Esta foi a crônica do amanhecer de 29 de março, por Feijão.